Queridos, daqui 2 minutinhos, tá? Até terminar essa canção aqui do Vencedores. Vamos aqui para nossa reflexão, digamos assim, na sexta-feira mais pastoral. E se você já quiser adiantar e pegar a sua Bíblia, eu vou pensar no Evangelho de João, capítulo 1, os 14 primeiros versículos. Assim que encerrar essa canção aqui, a gente dá início. Deus abençoe. Estou vendo aqui a Tânia, a Edi e o Oza, não é? Deus abençoe a Ana, sempre presente. Louvado seja Deus. Bons tempos, não é este do Vencedores por Cristo, né, irmãos? Queridos, quero fazer uma oração. Em seguida, vamos compartilhar o texto que separamos para esta hora. Louvado, Senhor, louvado seja o teu nome. Lá já se vai a primeira quinzena do mês de maio. Te agradecemos pelo sustento, te agradecemos pela provisão, te agradecemos pelo amor manifestado, pela graça superabundante. Te louvamos pelas misericórdias que se fizeram novas a cada manhã e hão de se fazer amanhã, depois e depois. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque o Senhor permanece no trono, reinando, dando as tuas ordens, ó Deus, permitindo coisas e não permitindo também. Te agradecemos, ó Deus, por insistir em nos encorajar, por insistir em fortalecer a nossa fé. Te agradecemos, Senhor, por insistir em nos amar. Louvado seja o Senhor. Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados na pessoa do Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos pela bênção, pela dádiva, pelo dom da salvação eterna em Cristo Jesus. Te louvamos também, Senhor, nestes dias, pela família. Sim, Senhor, a família cristã. Louvado seja o Senhor, o Deus que cuida dos seus. Pai amoroso, instrua-nos neste tempo. Edifica, Senhor, a nossa alma, edifica os corações. Fala conosco, Senhor, porque é a tua palavra. Palavra viva, eficaz, inspirada, que não falha, sim, infalível ela é, não erra, sim, ela é inerrante, meu Deus, ela é suficiente. Louvado seja o teu nome. Pai amoroso, esta palavra nós podemos confiar. Nesta palavra nós podemos, ó Deus, ter a certeza de que tudo o que diz é verdade. Nesta palavra há esperança, porque o Senhor é um Deus da esperança. Nesta palavra há conforto, há consolo, porque o Senhor é conforto e o Senhor é consolo. Nesta palavra há alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Oh, meu Deus, bendito seja o teu nome. Sejamos grandiosamente abençoados neste tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, queridos irmãos. Eu convido você a ler junto comigo o Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 e até o versículo de número 14. E já me antecipando aqui, vou me atentar apenas no versículo de número 14, mas quero ler os 14 versículos para entendermos pelo menos um pouquinho do contexto aqui dessa passagem do primeiro
do quarto evangelho, do primeiro capítulo do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vou reler mais uma vez o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, Senhor, ilumina as nossas mentes, em nome do Senhor Jesus, para entendermos aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite através destes textos, e de modo específico o versículo 14. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Invade as nossas vidas, Senhor. Traz vigor espiritual, traz ânimo, traz empenho, traz coragem para o nosso interior, meu Deus. Traga-nos, ó Deus, boa vontade, dedicação na busca do Senhor, na vida de oração, na vida de crentes em Jesus. Vem, Espírito Santo, e esclarece o nosso entendimento, manda embora todo o engano, Senhor. Reina soberanamente em nós, apesar de nós. Instrua-nos por mais uma vez, Espírito de Deus. Consola-nos também, Senhor. Visita, Pai, o angustiado. Visita o abatido. Visita o desvalido, meu Deus, e revigora, e coloca de pé. O enfermo da alma e do corpo. Traz saúde, Senhor. Torna-o saudável, saudável em Cristo Jesus. Oh, meu Deus, só o Senhor para nos abençoar, só o Senhor para nos ajudar, só o Senhor, meu Deus, para nos fortalecer. Confiamos em Ti e suplicamos, conduza-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero pensar numa frase que está no versículo de número 14, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aqui eu quero pensar com os irmãos e de modo pastoral, vou ler algumas frases desse versículo 14, depois de lido e trazendo breves explicações aqui, tentando e depois tentar fazer, após essas explicações, alguma aplicação aqui. O Verbo se fez carne. Com isso, o evangelista diz para nós o seguinte: Jesus era verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, em cumprimento de uma promessa. Qual promessa? Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
Como nós sabemos disso? Mateus capítulo 1, versículo 22 e versículo 23, quando o anjo anuncia a Maria a respeito da sua gravidez sobrenatural pelo Espírito Santo, da chegada do menino, e que aquele menino receberia o nome de Jesus, e aí Mateus escreve tudo isso, e aí você observa do versículo 22 para trás, em Mateus capítulo 1, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o que o profeta disse? Ele usa Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O verbo se fez carne. Jesus verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. E continuamente, consequentemente, esse e aqui, e o verbo se fez carne, ou seja, se fez carne, consequentemente, habitou entre nós. Deus em Cristo tomou residência como homem entre a humanidade caída. A ideia de que ele fincou raízes aqui. Ele fincou raízes, ele fixou residência, ele deixou marcas aqui entre nós. Habitou entre nós. De que jeito? Cheio de graça e de verdade. Queridos, graça é algo completamente imerecido. É algo que nunca poderíamos ter obtido ou ganho por nosso próprio esforço. Tem coisas que precisamos nos esforçar, mas como, por exemplo, a salvação é sem nenhum esforço pessoal. Graça é a ideia de Deus ter vindo à terra para viver, como li anteriormente, habitou ou habitar entre nós e morrer, não só viver, mas morrer pelos homens. E o fato de Deus ter feito isso não é algo que a humanidade caída merecesse. Isso é graça. Graça é um ato de puro amor da parte de Deus. Graça é de cima para baixo. É o céu tomando iniciativa em direção à terra. É o reino dos céus em direção ao reino da terra. É um ato de puro amor da parte de Deus, nosso Pai. E a graça, ela vai acentuar ao mesmo tempo toda a nossa total pobreza e miséria espiritual que a queda nos deixou como herança, digamos assim, e a bondade ilimitada do amor de Deus. Graça é o sim de Deus à humanidade perdida, caída, corrompida. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória de Deus foi personificada na pessoa de Jesus Cristo. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O unigênito do Pai é o seguinte: Jesus é o único Filho de Deus, é um Filho singular. Não há, não haverá e nem virá outro igual, como o unigênito do Pai. Diante disso, somente o cristão verdadeiro pode dar testemunho destas verdades que de modo simples aqui ou bem rápido falamos a respeito daquilo que João escreve. Só mesmo o verdadeiro crente pode dar testemunho ou testificar a respeito dessas verdades. Jesus é homem e Deus. Jesus é divino e humano ao mesmo tempo. Jesus de fato habitou entre nós. De fato ele é o Deus conosco, Emanuel, pleno de graça, pleno de verdade. Foi assim a vida dele entre nós. E só o cristão verdadeiro pode dar testemunho de que Jesus é o unigênito do Pai, bem como também é o primogênito de entre os mortos, o primeiro, ele é as primícias. E mesmo o mundo não o conhecendo, mesmo sendo humano para todo mundo ao redor, mesmo que o mundo seja indiferente a ele, o cristão verdadeiro reconhece e diz: Jesus é divino. Jesus esteve conosco. De fato, Jesus é o Deus homem. De fato, Jesus é divino e humano. Tudo o que Jesus fez por mim, tudo o que Jesus fez por nós, apenas Deus poderia ter feito, queridos. Apenas Deus poderia fazer. Então Jesus de fato é Deus. Ele subjugou a minha vontade obstinada. Jesus derreteu todo o meu coração, esse coração inflexível. Jesus abriu, Jesus rompeu os grilhões da minha alma. Ele transformou o
murmúrio em riso, transformou, como diz a música, o meu pranto em festa, minha tristeza em alegria. Você lembra de ter desfrutado isso? Quando você creu no Senhor, Ele fez com que o meu coração se alegrasse, Ele fez com que o meu coração soubesse o que era júbilo. Eu não sabia, mas Ele fez o meu coração saber o que era júbilo. Ele trouxe vida ao meu deserto, Ele trouxe luz às minhas trevas, Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Pensem o que quiserem, falem o que falarem a respeito do Senhor Jesus para mim. Para nós cristãos, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus homem. Ele é o unigênito do Pai. Ele é o meu Salvador. E aí eu poderia dizer e digo, bendito és tu, Jesus. Bendito és tu. Hosana nas maiores alturas. Bendito és tu, Jesus. E esse Jesus só o cristão pode dizer, entender e dizer, ele é cheio de graça. Glórias a Deus, porque se ele não fosse cheio de graça, eu, você e quem quer que seja jamais poderia ser salvo. Fomos atraídos por ele, eu fui atraído para ele ou por ele quando eu me debatia, quando eu tentava resistir à sua irresistível graça, como se é possível, mas eu me debatia, mas eu não pude resistir a essa graça. E quando eu finalmente fui até ele, não pela minha própria vontade, mas laçado por laços de amor, por cordas de amor, quando finalmente fui até ele como um réu condenado, com arrependimento e em fé, ele graciosamente disse para mim, filho, os teus pecados estão perdoados, tem de bom ânimo. Você lembra de ter ouvido isso do seu Salvador? Ele é cheio de graça e, consequentemente, cheio de verdade. Verdadeiras são as promessas do meu Senhor. Nenhuma das promessas do Senhor falhou até hoje e jamais falhará. Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, e aqui eu estou fazendo referência ao apóstolo Paulo em 1 Coríntios, tantas tem nele Jesus, o seu sim. Nunca um pecador teve um verdadeiro Salvador e nunca um pecador teve um Salvador melhor do que Jesus. Nunca teve e nunca terá. Nunca uma pessoa enlutada teve um melhor consolador para a sua alma. O nome dele é Jesus. Nós não precisamos de outro além de Jesus. Sabe por quê? Porque mesmo que a gente achasse, não existe outro além de Jesus. Na vida, ele é a minha vida. Na morte, ele será a morte da morte. Na morte, ele vai dizer para mim que ele está derrotando a morte por mim e por você. Na pobreza, Jesus, queridos, é a nossa riqueza. Na escuridão, ele é a nossa luz. A verdadeira luz, como lemos aqui, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Jesus. Jesus é para nós toda a graça e nenhuma ira. Jesus é para nós toda a bênção e nenhuma maldição, toda a verdade, nenhuma mentira, nenhum engano. Quem é esse? Jesus, cheio, pleno de graça e verdade. Oh, talvez se estivéssemos aqui no culto, daria um grito e diria, oh, minha alma, quem é como Jesus Cristo? Quem é como o meu Senhor? E a pergunta, indo aqui já para encerrando esse breve momento, quando nós desfrutamos disso? Quando percebemos isso? Quando experimentamos isso? Quando você pode viver essa realidade intimamente com o Senhor, com Jesus, o Salvador? Quando? Quando vamos até Ele em arrependimento e fé. Sim, quando o recebemos. Quando nele cremos e assim passamos a ter um relacionamento de fidelidade, um relacionamento pessoal de fidelidade com Ele e um relacionamento de fidelidade a Ele. E Ele também, quando nós vamos até Ele e o recebemos, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, nossos nomes estão arrolados nos céus, escritos nos céus, nascidos não do sangue, nascidos não da vontade da carne, nascidos não da vontade, o apóstolo João diz, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nesse sentido, nós somos filhos da promessa.
Como assim, pastor? Como Isaac, não como Ismael. Ismael foi da vontade da carne. Se você viu esses dias atrás eu compartilhando, você vai se lembrar. Ismael foi a vontade da carne. Por isso que ele não é o filho da promessa. É em Isaac que será chamada a sua descendência, Abraão. Porque nós somos como Isaac, nascidos pela vontade de Deus, gerados por Deus, não conforme o sangue, não conforme a vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos pela vontade de Deus. E quando isso acontece, vamos a Ele em arrependimento e fé. Quando nós somos agora, cremos nele e nos tornamos filhos de Deus, nascidos pela vontade de Deus, assim nós recebemos um novo coração. Lembrando de uma canção, coração regenerado, coração transformado, coração que é devotado a Jesus, coração que adora Jesus, coração que serve agora só a Jesus. E aí eu poderia encerrar e posso encerrar. E talvez você também pode dizer, por Jesus ser quem Ele é, eu posso declarar, por ser quem eu sou agora, filho dele, eu te amo, Jesus. Oh, amado da minha alma, eu te amo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Para quem iremos nesses dias? Em quem a sua alma tem se apegado? Quem é o amado da sua alma? Você, cristão. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Você entende perfeitamente essa realidade de que você foi a Ele em arrependimento e fé? Você crê nele de todo o seu coração, diferente do mundo que tem, não descrido, mas o mundo tem sido indiferente ao Senhor Jesus? É Ele que você ama, é Ele que a sua alma ama? Se é assim, a Escritura diz que aqueles que nele crêem estão salvos. Passei aqui para fazer você lembrar da sua salvação em Cristo Jesus, o preço que isso custou para o nosso Senhor, e como foi com grande amor que Ele fez isso, e com imensurável graça, Ele fez isso por mim e por você. E é verdade tudo o que Ele fez, e há verdade nisso. Você crê em Jesus, querido? Em que você tem crido? Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você pode desfrutar de tudo isso que nós lemos aqui. A sua alegria, o seu pranto em alegria, suas trevas em luz, o seu choro, o seu pranto em riso, o seu descontentamento em contentamento. Sim, você pode dizer, do fundo da sua alma, eu te amo, meu Jesus. Oh, minha alma, oh, amado da minha alma, bendito seja o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Salvador. Vamos orar em nome do Senhor Jesus e assim encerramos esse momento aqui e que você possa ler e reler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 e pedir a instrução, iluminação do Espírito Santo para entender e tomar posse das verdades aqui escritas. Louvado, Senhor, seja o teu nome, amado da minha alma. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Jesus. E eu te louvo porque eu posso dizer isso, porque o Senhor primeiro me amou. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus, que deixou a sua glória. E mesmo deixando a sua glória, veio e habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade. Ah, tu és incomparável, Jesus. Tu és extraordinário, tu és sublime, tu és único. Não há outro igual, não há outro semelhante a ti. Só o Senhor é o Salvador, suficiente Salvador. Tu és o Redentor da minha alma. Obrigado, porque foi o Senhor que me levou ao arrependimento e à fé salvadora. Obrigado, Jesus, por ter arrolado o meu nome no livro da vida, desde antes da eternidade. Toda a glória seja dada a ti. Obrigado por nos fazer lembrar nesta noite da grandeza deste Salvador. Obrigado por nos fazer lembrar que Jesus é o Deus homem, que Jesus, que sim, que o Senhor é divino e humano, por isso o Senhor é um Salvador perfeito.
Por isso o Senhor é o sacrifício perfeito. Por isso que sim, o Senhor venceu a morte. Por isso que sim, o Senhor pode perdoar pecados. Porque só Deus pode perdoar pecados. Obrigado por nos lembrar disso nesta noite. Obrigado por acalentar a nossa alma, o nosso coração. Obrigado por nos fazer lembrar de coisas simples. Bendito, bendito seja o teu nome. Revigorados sejamos não só agora, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, continue agindo em nós, continue Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, continue Espírito Santo de Deus fazendo com que possamos desfrutar, sim, diariamente da alegria que vem do Senhor. Sim, meu Deus, louvado seja o teu nome. Manda as tristezas embora, manda, Senhor, a angústia embora. Sim, o Senhor, quando vem, o Senhor manda estas coisas embora. Por vezes, elas querem retornar, mas às vezes elas vêm momentânea, por momento, por um instante, porque a alegria do Senhor está aqui. E a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor jamais será roubada do nosso coração e da nossa alma. Obrigado, obrigado porque o Senhor iluminou a minha vida, o Senhor trouxe luz às minhas trevas, obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos, obrigado porque o Senhor quebrou os grilhões que me prendiam. Toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor, ó amado da minha alma. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Abençoados sejam todos que estão conosco nesta noite. Abençoadas sejam as famílias do Senhor, ó Pai, com a tua presença. Que as famílias olhem para os céus. Que as famílias possam olhar para os céus e dar glórias àquele que os salvou, ao Redentor nosso. E o único, sim, o único que tem o poder de nos levar para a eternidade, perdoar os nossos pecados. Cheio de graça e de verdade. Nós chamamos Jesus. Sim, Senhor. No nome de Jesus, nosso Senhor, o amado da nossa alma, aquele que nos ama, em nome dele, nós oramos a ti, bendito Deus, e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus pela sua vida, querido. Muito obrigado por estar com a gente, e Deus dê um bendito restante de sexta-feira, e que também o fim de semana seja cheio da graça. Espero você domingo às 9h30 pontualmente, sem problema na nossa internet aqui, e que tudo continue correndo bem com a sua família, no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe a todos.